Nós queremos agradecer a presença de todos, louvamos o nome de Deus por mais um sábado na casa do Senhor, e espero que todos estejam bem e na paz de Deus. Hoje é meu último sermão antes do Natal, então resolvi, apesar de nós não estarmos no dia de Natal, resolvi falar sobre o tema hoje, a respeito do Natal, que tem como título Natal quando Deus entra na história sem pedir licença. E nós vamos meditar hoje nas palavras de Deus e espero que saiamos daqui imbuídos do Santo Espírito e transformados pelo poder de Deus. Nós vamos, neste momento, abrir a palavra de Deus em São João, por gentileza, capítulo 1. Nós leremos do verso 9 ao verso 12. Evangelho de São João, capítulo 1, do verso 9 ao verso 12. O texto bíblico nos diz assim: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. Essa data do Natal é uma data comemorativa que o Ocidente comemora, o mundo cristão no Ocidente comemora. Porém, existem algumas religiões ao redor do mundo que não comemoram o Natal. Por exemplo, o judaísmo ortodoxo, ele não comemora o Natal. O islamismo também não comemora o Natal. São religiões que estão no norte da África, no Oriente Médio, que têm uma outra visão. Porém, nós como cristãos, nós comemoramos o nascimento de Jesus. Isso é muito claro para nós. Mas eu fiquei pensando sobre o que falar hoje a respeito do nascimento de Jesus. Apesar de nós comemorarmos o nascimento de Jesus em uma data específica do nosso calendário, não sendo a data de origem do nascimento de Cristo, às vezes eu paro para pensar na forma como nós comemoramos esta data, na maneira como nós lembramos do nascimento de Cristo. E hoje eu quero falar com vocês sobre o verdadeiro Natal. Qual o grande significado que nós temos desta natalidade, deste nascimento do Senhor, deste desenvolvimento do nosso Senhor na vida humana. A grande verdade é que o Natal, ele não começa em Belém. O Natal não começa em Belém. O Natal, ele começa em Deus. Era um plano de Deus que Jesus viesse a este mundo, nascesse da Virgem Maria, crescesse, fizesse o seu ministério nesta terra e fosse levado para a cruz, se ascendesse ao céu e se tornasse o nosso supremo sumo sacerdote nas mansões celestiais. O Natal, ele começou antes da manjedoura, porque antes da manjedoura havia já a eternidade. Jesus é eterno. Antes do choro do menino que nasce do ventre de Maria, já existia o silêncio do Verbo de Deus, o silêncio do Senhor para a humanidade. O nascimento de Jesus foi o ápice da fala de Deus, do Verbo, por isso que João chama Jesus Cristo de Verbo, fazendo analogia que por um período de tempo Deus esteve em silêncio com a humanidade. E aí nasce Jesus, que é o Verbo, aquele que proclama
a glória de Deus e a volta do nosso Senhor. João, nesse texto bíblico que nós acabamos de ler, ele não convida-nos a contemplar as luzes do Natal. São todas bonitas, aquela luz que fica piscando, essas bolas coloridas, que vocês enfeitam as casas, que nós enfeitamos, que as ruas são enfeitadas, tudo isso é bonito, óbvio que é bonito, não podemos falar que não seja bonito, mas João, ele não está nos convidando para que contemplemos esse tipo de luz, esse tipo de enfeite. João está nos convidando para que nós encaremos a luz que vem do Senhor, a luz que vem de Deus. João está nos dizendo que o Natal, ele não é um enfeite da fé cristã, que nós fazemos, que nós almejamos, que nós nos colocamos diante daquilo, fazemos planos para que isso aconteça, mas o Natal, João está dizendo, a invasão graciosa de Deus na vida de cada pessoa, na vida de cada ser humano. O Natal não é um nascimento na história, que aconteceu há mais de 2000 anos. O Natal, ele continua acontecendo em nossas vidas todos os dias. Quando Jesus, ele nasce todos os dias em nossa vida. O Natal é essa invasão de Deus em nossos corações, sem pedir licença, entrando, revolucionando, transformando e modificando. O Natal é como se nós estivéssemos em um quarto escuro, ou naquele mito da caverna, que você não enxerga absolutamente nada, e você não sabe o que está no quarto escuro, você não tem consciência do que acontece no quarto escuro, e você anda por aquele quarto tateando as coisas, sem enxergar o que existe, não sabendo se ali tem uma serpente, se tem uma barata, se tem um rato, se tem um escorpião, e você anda por aquilo de forma normal. O Natal vem, ilumina o quarto, e você enxerga aquilo que pode te prejudicar. O Natal é isso, ele vem, ilumina a sua vida, e você enxerga aquilo que pode, de alguma maneira, te prejudicar. O Natal, ele expõe quem você é. O Natal, ele vai mostrar para você quem você é em sua essência. Você olha para o nascimento de Cristo, você não comemora apenas o nascimento de Jesus, mas quando você olha para Jesus, você se lembra que você é um pecador, que você é um ser que necessita da graça de Deus e da transformação da vida. O Natal tem esta perspectiva. Ele não veio para revelar a beleza do mundo. O Natal, ele não veio para embelezar as árvores, as casas, a sua vida, mas ele veio para expor a sua vida. Ele veio para expor o mundo que está nas trevas, que jaz no maligno. Para isso é o Natal. Ele vai mostrar para você quem de fato você é, o mundo que você vive, os pecados que você comete, a distância de Deus que você se encontra, os maus hábitos que você carrega. Ele vai apresentar na realidade quem é você. O nascimento de Cristo, ele é uma sombra da cruz de Cristo. Quando você olha para o nascimento de Cristo, você não está olhando apenas para alguém que nasceu de uma mulher e veio a este mundo, que a mamãe idealizou as melhores coisas para ele, os melhores sonhos para ele. Quando você olha para o nascimento de Cristo, você está olhando
para o menino que nasceu de uma mulher que tinha data marcada para entregar a sua vida na cruz do Calvário. A mãe não podia idealizar sonhos para ele, a mãe não poderia colocar ele nas melhores escolas, não poderia prepará-lo para o mundo, a mãe não tinha sonhos com ele que ele seria um grande profissional no futuro, a mãe não tinha sonhos que ele seria um pai de família, porque aquele menino que vos nasceu era um menino que estava prometido para a cruz do Calvário, por causa do seu pecado e por causa do meu pecado. Por isso que o Natal, ele não veio para embelezar as coisas deste mundo. O Natal, ele veio como luz para expor as trevas deste mundo, expor as coisas que nos prejudicam, a vida que nos prejudica, as escolhas que nos prejudicam. O Natal, ele veio para dizer quem você era em sua essência, quem você é em sua essência. Se você chega nesta data apenas como um ambiente de comemoração, se você chega nesta data apenas como um ambiente de festa, sem ter consciência do que é o significado do Natal, de nada vale o nascimento de Jesus. De nada vale o nascimento de Jesus. Em nosso lar, cada um faz do jeito que quer, a casa é sua, eu não estou falando para você fazer do meu jeito, a casa é sua, você se prepara do jeito que você deseja. Mas eu vou dar um conselho pastoral, que acontece no meu lar, que não é exemplo, mas é o que acontece no meu lar. Essa data para nós não é data da gente ficar curtindo festa até altas horas da noite. Isso não por ser adventista, mas desde que eu era criança, meu pai, mesmo não sendo adventista, a gente nunca comemorou o Natal meia-noite, nunca. Meu pai nunca permitiu isso. Meu pai, sendo um católico, maronita, ele dizia assim, ele reunia a família, e ele falava assim, vamos agradecer a Deus, assim no jantar, que era o horário normal mesmo, vamos agradecer a Deus por aquilo que Deus fez pela nossa família neste ano. Aí terminava o jantar, era um jantar especial, claro, terminou o jantar, quando era meia-noite, o povo estava tudo soltando fogos, a gente estava acordando com os fogos, porque a gente já estava dormindo. Mas o Natal, eu levei isso em consideração na minha vida, e quando casei, minha esposa também entendeu e quis fazer da mesma forma. A gente comemora o Natal ao pôr do sol, e a nossa comemoração não é uma festa, não é um momento onde a gente vai refletir nas melhores coisas da vida em termos materiais, em termos de conquistas, mas a gente vai refletir nas melhores coisas da vida em termos do que Cristo fez por nós. Agradecer a Deus pelo presente que Deus nos deu, de nos tirar das trevas e nos colocar na luz. Agradecer a Deus pela obra que Ele fez em nossa vida, de nós nos conhecermos como antes não havíamos possibilidade, não tínhamos possibilidade de nos conhecer, e Deus nos apresentou agora um verdadeiro caminho. Agradecer a Deus porque durante este ano nós tivemos vitórias e tivemos derrotas, e agradecer a Deus pelas vitórias, mas agradecer a Deus também pelas derrotas, porque até nas derrotas o Senhor esteve conosco, porque Deus ensina no meio das derrotas, Deus ensina nos momentos difíceis da vida. Agradecer a Deus porque Deus preservou a nossa vida, esteve ao nosso lado, Deus preservou a vida dos nossos filhos, Deus preservou o emprego, o pão de cada dia, Deus inculcou no seu coração o desejo de que você viva para Ele. O verdadeiro Natal tem que ter esse tipo de sentimento. O verdadeiro Natal não é o Natal do consumismo, que você trabalha o ano todo, se arrebenta de trabalhar, para chegar no final do ano e torrar toda a tua grana. Isso não é um verdadeiro Natal. O verdadeiro Natal não é o Natal das grandes festas, mas é um Natal
da reflexão pessoal, onde você olha para dentro de si e você consegue agora enxergar o que antes, outrora, antes de Cristo, você não enxergava, que você andava como cego por este mundo, que agora você vê, que agora você sabe, que agora você conhece, que agora você recebeu sabedoria do alto para fazer as melhores escolhas para a sua vida. O verdadeiro Natal, ele ultrapassa o consumismo, ele está além do consumismo. O verdadeiro Natal, ele não nasce nos nossos desejos, nas nossas voluções de adquirir coisas. O verdadeiro Natal nasce dentro de nós para que nós servamos uns aos outros. Esse é o verdadeiro Natal. Está muito além do que o mundo ensina. O verdadeiro Natal, ele mexe com os sentimentos espirituais de cada pessoa. Se você chega numa data onde se comemora o Natal, o nascimento, que mexa com os seus sentimentos espirituais, possibilidade para que você faça uma autoavaliação espiritual, isso não é Natal, porque o Natal, o verdadeiro Natal, Cristo nasceu para morrer pelos nossos pecados. Este é o verdadeiro Natal. E João aqui, ele nos apresenta algumas verdades sobre o verdadeiro Natal, que eu quero compartilhar, desejo compartilhar pela graça de Deus com vocês nesta manhã. A primeira verdade que João nos mostra aqui no texto bíblico está no versículo 9. O versículo 9, o texto nos diz o seguinte: a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem, diz a palavra de Deus. O Natal, João está dizendo que o Natal é Deus se revelando como luz no meio das trevas. João não está falando de uma luz decorativa. João, ele está falando de uma luz reveladora, que vai revelar a sua vida, que vai revelar o que você precisa mudar, onde você precisa ser transformado. João não está falando de uma luz que veio para embelezar este mundo em trevas, mas João está falando de uma luz que veio para mostrar o mundo pelo qual você vive, que você não deve acreditar neste mundo, que você não deve viver por este mundo, que você não deve ter esperança neste mundo. João, ele nos mostra que esta luz não veio para embelezar este mundo, mas esta luz, ela veio para expor este mundo. Às vezes no ministério ouço pessoas dizendo o seguinte: eu pensei, entreguei a vida a Cristo, e eu pensei que a minha vida iria melhorar. Eu quero dizer para você que não melhora não se assusta não, mas esta é a realidade. A luz de Deus não veio para melhorar a nossa vida, a luz de Deus veio para expor a nossa vida, ela veio para nos humilhar, para que você saiba onde você tem errado, para que você saiba o seu pecado, para que você conheça os seus maus caminhos. A luz de Deus, ela veio para dizer a você: você é pecador, porque antes de Deus, antes de Cristo, você fazia todas estas coisas sem saber que vivia no pecado. Você vivia de uma forma sem ter consciência da vida pecaminosa. Aí vem a luz de Deus, ilumina a sua vida e você chega à conclusão: eu vivia errado, mas agora eu não vivo mais, Cristo me salvou. Eu andava em caminhos errados, mas agora eu não ando mais, porque Cristo me salvou. A luz que veio ao mundo não veio para embelezar a sua vida. A luz que veio ao mundo veio para expor a sua vida, para que você conheça a si mesmo como nunca antes havia conhecido. Ela veio para dizer quem você é na realidade. E graças a Deus por isso, porque senão nós estaríamos andando, tateando neste mundo como um cego, sem rumo, sem esperança. A gente vive no mesmo mundo, só que agora a gente enxerga. A gente vive na mesma terra, no mesmo planeta, só que agora você vê o que antes você não via. Você enxerga aquilo que você não era capaz de enxergar, porque Cristo veio e iluminou não somente o seu caminho, mas Jesus veio e iluminou também a sua o quê? A sua mente.
iluminou a sua mente. Às vezes eu vejo gente na igreja que diz o seguinte: pastor, quando eu conheci a Jesus Cristo, a minha vida, que outrora era uma vida pecaminosa, cheia de erros, cheia de fracassos, eu não tinha consciência disso. Mas depois que eu conheci a Cristo, eu pude perceber o quanto eu andei errado neste mundo. Porque Deus lhe concede, a luz de Deus lhe concede sabedoria para que você saiba os caminhos que você anda neste mundo. E esta sabedoria, a palavra de Deus nos diz que é loucura para os homens. É loucura para os homens. Os homens não conseguem entender a sabedoria que Deus implantou na sua vida. Os homens não entendem a sabedoria que Deus colocou no seu coração. Deus colocou na sua vida a capacidade de discernimento. Antigamente você não tinha, antes de Cristo, você não tinha discernimento entre aquilo que era certo e aquilo que era errado. Agora em Cristo você adquiriu discernimento. Você adquiriu capacidade de autoavaliação. Você adquiriu capacidade de observar a vida como nunca antes havia observado a vida. Deus lhe deu essa sabedoria, esse senso de julgamento próprio. Deus lhe deu esta sabedoria, esse senso de discernimento. Quando Salomão pediu a Deus algo, ele não pediu riqueza. Pediu riqueza? Não, está cheio de crente pedindo riqueza. Está ou não está? Teve um dia, uma determinada igreja aqui do distrito, alguém passou por mim depois de um culto. Eu falei, não entendeu nada que eu disse. Eu saí até chateado. Pior coisa, um pregador, quem é professor, é você passar ali pregando ou dando uma aula, quando termina a aula ninguém entende nada. Aí você fala, puxa, será que o problema está comigo ou está com os alunos? Né? Aí terminou o culto, eu falando sobre que as pessoas precisam despojar-se dos bens materiais, e falando sobre servir o próximo. Aí terminou o culto, eu ali na porta, não é daqui, mas de outra igreja, eu ali na porta, passou uma irmã, falou, pastor, eu tenho orado há muito tempo para Deus me dar riqueza, e eu vim aqui, aproveitando o seu sermão, eu vim aqui pedir para que o senhor também ore por isso. Não entendeu nada, nada. Aí eu disse para ela o seguinte, a senhora entendeu o que eu disse? Ela falou, entendi. Tem muitos que pedem riqueza a Deus. Salomão não pediu riqueza. Tem muitos que pedem fama, e Salomão não pediu fama. Muitos pedem reconhecimento, Salomão, ele não pediu reconhecimento. Salomão, diz a Bíblia, que ele pediu sabedoria. A palavra sabedoria, no hebraico, é a palavra yokomar. Yokomar significa senso de julgamento, discernimento. Salomão, ele pediu discernimento. Por ele ter pedido a coisa certa, ele teve riqueza. Por ele ter pedido a coisa certa, ele teve fama. Por ele ter pedido a coisa certa, ele foi reconhecido. Deus, ele implantou em nós, em Cristo, discernimento, capacidade de discernimento, capacidade de saber diferenciar o que é certo daquilo que é errado. Então hoje você adquiriu sabedoria para andar neste mundo em trevas, através do nascimento do Senhor Jesus Cristo. O nascimento de Cristo, ele veio para iluminar a sua vida no meio das trevas. O Natal é o momento em que Deus, ele decide ser visto. Jesus nasceu para que ele fosse visto. Ele nasceu na sua vida para que ele seja visto por você. Antes de Cristo, você não enxergava Cristo. Antes de Jesus, você não conseguia ter compreensão de Deus. Antes de Jesus, você não tinha compreensão
de Deus, não entendia Deus, não enxergava Deus, mas agora em Cristo ele se tornou compreendido na sua vida. Agora em Cristo ele se tornou visto em sua vida. Agora em Cristo ele se tornou tocado em sua vida. Ou seja, o Natal é onde Deus deseja ser visto, compreendido, deseja ser entendido, tocado. Jesus nasceu para que você venha compreender quem é Deus. Cristo, ele não ilumina apenas o nosso caminho. Cristo, ele ilumina o coração humano, mostrando quem nós somos e quem é Deus em nossa vida. Esse é o Jesus, o verdadeiro Natal. Se você chega nesta data sem saber quem você é, você viveu a vida sendo um tolo. A capacidade do verdadeiro homem está na capacidade dele se autoavaliar. Existe uma máxima na cultura do Oriente Médio, tanto na cultura judaica quanto na cultura árabe. A máxima é a seguinte: um filho, ele só pode alcançar a sua liberdade quando ele tem capacidade de se autoavaliar. Ele só pode alcançar a sua liberdade quando ele tem capacidade de se autoavaliar. Enquanto ele não adquire esta capacidade de autoavaliação, ele está sob a responsabilidade do pai, sobre a responsabilidade da mãe. Mas a partir do momento que ele adquire a capacidade de autoavaliação, de reconhecer as suas fraquezas, reconhecer as suas fortalezas, reconhecer as suas qualidades, os seus defeitos, ter consciência do que é certo, daquilo que é errado, aí o pai fala: agora você está livre, vai viver a sua vida. Essa é a máxima. Quando Deus, ele se aproximou de nós, Deus se aproximou de nós e veio até nós, nasceu em nós e continua nascendo em nós, para que você adquira capacidade de autodiscernimento. Você chegar no Natal sem saber quem você é, sem conhecer as suas fraquezas, sem conhecer as suas qualidades, sem conhecer os seus percursos, de nada vale o nascimento de Cristo, porque a primeira coisa que Cristo faz quando ele nasce na sua vida é revelar quem você é. É revelar quem você é. Aí você conhece: nossa, eu não sabia que era tão pecador assim, então eu preciso da graça de Deus para ser transformado, eu preciso do amor de Deus para ser liberto, eu preciso do perdão de Deus para que eu viva mediante Ele, mediante o amor dEle. Então, Senhor, aí você se ajoelha lá no seu quarto e você fala: você e Deus somente. Você não precisa confessar a pastor, não precisa confessar a padre, não precisa confessar a bispo, a ninguém, nem para marido, nem para mulher, nem para filhos, nem para pais. Você confessa a Deus. Você vai lá no seu quarto, se ajoelha e fala: Senhor, eu descobri que eu sou pecador, o Senhor me deu esta capacidade de mostrar que eu erro, que eu vacilo, que tudo aquilo que eu cometi até hoje, cometi mediante não a sua vontade, mas mediante as minhas evoluções. Então, Senhor, me encha da sua sabedoria, perdoa os meus pecados, restaura a minha vida, reaviva em mim um espírito inabalável. Lembra da história de Davi, quando tropeçou, cometeu um adultério, promoveu um assassinato, estava lá atordoado, magoado. Ele se aproximou do Senhor depois de ouvir a mensagem do profeta. O profeta falou assim: olha, o fulano tem uma ovelhinha só, você tem várias ovelhas. Aí você não se contenta com as ovelhas que você tem e você vai lá e adquire a ovelha do outro. E ainda por cima, se não bastasse, planeja o fim do outro. Aí Davi começou a meditar na bondade de Deus e ele foi ao Senhor
e declamou aquele poema, Salmo 51, e ele falou o seguinte: em pecado eu fui formado. Ele não jogou a culpa em Betseba, porque quem recebe a iluminação de Deus reconhece os seus atos. Ele não jogou a culpa na sua família, ele não jogou a culpa no seu estresse, na sua ansiedade, o que quer que seja. Ele não jogou a culpa, ele falou assim: em pecado eu fui formado. De maneiras, ó Deus, que é tido por justo no teu falar e no teu julgar. Lava-me completamente e ficarei branco como a neve. Purifica minha vida, purifica minha vida, renova em mim um espírito inabalável, transforme o meu ser. Quando a luz de Deus chega na nossa vida, a primeira coisa que acontece quando Jesus nasce na nossa vida é que Ele dá a capacidade de você se conhecer, capacidade de você reconhecer, discernimento, capacidade de saber quem é você. Querida igreja, não celebrar o Natal, o nascimento de Cristo, ele é possível até, mas é impossível você permanecer do mesmo modo depois que a luz de Deus chega na sua vida. Quando a luz de Deus chega na sua vida, existe transformação na sua vida. Nós estamos chegando na data que nós comemoramos o nascimento de Cristo aqui no Ocidente. Que você chegue nesta data refletindo primeiro a respeito de quem é você. Converse com Deus, reúne a sua família ao pôr do sol, não fique lá até meia-noite aguardando. Reúne a sua família ao pôr do sol, fale com Deus: Senhor, o Senhor nos protegeu até hoje, esteve do nosso lado, estivemos fracos na fé, a nossa família, estivemos tropeçando espiritualmente, mas ó Deus, nos dê uma outra oportunidade. Faça do próximo ano um ano em que o Senhor nasça na nossa vida todos os dias. Faça do próximo ano um ano de vitórias espirituais, de transformações do nosso ser. Modifique os meus pensamentos, cuide dos meus filhos, cuide da minha esposa, cuide do marido, cuide dos meus pais. Me dê saúde para trazer o pão de casa todos os dias. Me dê saúde, Senhor. Natal não é noite do consumismo. Natal não é noite de festas que você vara a madrugada. Natal é o momento em que você reúne a sua família para saber quem é você e como você precisa ser transformada pelo poder de Deus. Isso é o Natal. Coloque em prática isso na sua vida. João nos dá agora uma segunda lição a respeito do Natal. No verso 10 ao verso 11, ele diz o seguinte para nós: o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo, diz a Bíblia, não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. João está dizendo que o Natal, ele revela a tragédia da rejeição humana. Ele revela a verdadeira tragédia humana deste planeta. Ele está dizendo: o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. E aqui, querida igreja, está o paradoxo do Natal. O Criador entra na criação, mas é ignorado pela criação. Ele entra naquilo que ele criou, mas ele é ignorado por aquilo que ele criou. O dono chega à sua casa e é tratado em sua casa como estranho. E João aqui, ele não está romantizando o Natal, dizendo que o Natal é festa, é isso, aquilo. Ele está dizendo o seguinte: muitas pessoas
não conheceram ainda o Senhor e se esqueceram dele. Ele veio para elas e elas não aceitaram. E elas não aceitaram. João está mostrando, querida igreja, que a manjedoura, ela não carrega a sombra da felicidade de sonhos, mas João está mostrando que a manjedoura carrega a sombra da cruz, a sombra do sofrimento. O problema aqui deles não aceitarem, não reconhecerem a Cristo, não foi a falta de luz, não foi a falta de sinal. O sinal estava lá no céu, a luz estava brilhando no céu. Não foi a falta do sinal o problema para não aceitarem a Cristo e nem reconhecer a Cristo, mas foi o excesso de cegueira. Por isso que eles não aceitaram. Tem muito crente com excesso de cegueira entre o Natal sem aceitar a Cristo na vida, como se fosse uma data apenas para comemorar de festa. Não, você vai entrar o Natal, você como filho de Deus, você precisa entrar o Natal enxergando o sinal de Deus, não rejeitando o Senhor, mas aceitando aquele que é o seu Senhor, aceitando o seu Senhor. João está nos demonstrando aqui que rejeitar a Cristo não é apenas um erro intelectual das pessoas, mas João está nos mostrando que rejeitar a Cristo é uma resistência do coração, é uma resistência do homem. O maior risco do Natal, querida igreja, é acostumar-se com ele sem ter aquele que nasceu na manjedoura. Esse é o maior risco do Natal, é você se acostumar com esse dia, com esta festa, com esta comilança, com tudo aquilo que você tem direito, sem reconhecer aquele que é o dono do Natal, sem reconhecer aquele que nasceu pelo qual você comemora o Natal. E às vezes a gente passa por isso. Eu estava lendo um artigo esses dias atrás, um artigo que saiu aí na site, aquele site Globo, não sei se foi o Globo ou UOL, agora não me lembro, mas sobre o consumismo nesta época do ano, como as pessoas perdem o equilíbrio. Um psicólogo escreveu como as pessoas perdem o equilíbrio nesta época do ano. As pessoas perdem a noção daquilo que é importante para a vida e se preocupam com aquilo que a alma anseia, que a alma necessita. As coisas importantes são deixadas de lado. E ele fala o seguinte no artigo: família é esquecida no Natal. Você está mais preocupado com o panetone lá, não é verdade? Só toma prejuízo, aí engorda, aí começa o ano desesperado para emagrecer, aí vai nesse tal de, essa famosa injeção aí, qual é o nome dela? Como? Vocês estão por dentro, hein? Estão usando não, né? Vai nesse tal de Mojaro aí, quando chega lá para o mês de outubro, novembro, quer ficar fininho para o verão, aí corre atrás do Mojaro, desesperado, só toma prejuízo, trabalha o ano todo, aí aquele consumismo desenfreado, aí já entra o ano devendo, sofrendo, por causa do consumismo desenfreado, quer dar presente para todo mundo e para você também. Não é que você não tenha direito de curtir e fazer as coisas da vida, você pode fazer à vontade, a vida é sua. Mas a grande verdade é que quando Cristo não é aceito no Natal, quando Jesus ele é rejeitado no Natal, a gente perde o equilíbrio das coisas. A gente não consegue enxergar mais o que é importante para a vida. A gente só deseja curtir aquele momento. Aí come meia-noite, no outro dia de manhã acorda com dor de cabeça, passando mal,
não pode ver comida na frente, só sofre. Quando a gente esquece do que é Cristo, a gente vai perdendo o equilíbrio daquilo a respeito da vida. A gente vai perdendo a noção das coisas. Veja como é diferente você chegar no Natal com Cristo, reunir os seus filhos na sala, reunir seus pais, sua família, sua esposa, seu marido, e ali juntos cantarem, louvarem a Deus, agradecer a Deus pelas benesses do Senhor, reconhecendo que Deus em todos os dias nasceu na sua vida e protegeu a sua vida. Aí vocês fazem os seus pedidos, os seus agradecimentos, vocês oram, vocês comem um jantar ali, não meia-noite, né? Comem um jantar ali no horário normal do jantar. E aí vocês dormem sossegados. Porque quando Cristo chega na nossa vida, a nossa vida se equilibra. Se você vai para o Natal sem Cristo, você vai já para o Natal desequilibrado. Desequilibrado. Quem tem Cristo, pensa o seguinte: esse dinheiro foi suor no meu corpo. Tive que passar horas no trabalho, peguei trânsito, sofri, aguentei um chefe chato, foi difícil, fui cobrado, exigiram isso, exigiram aquilo. Eu não posso agora pegar isso daqui e consumir desta forma, com tanta gente passando fome, com tanta gente sem roupa para vestir. Quem entra no Natal sem Cristo entra desequilibrado, mas aquele que entra o Natal com Cristo, ele alcança equilíbrio na vida. Equilíbrio na vida. Por isso, Jesus precisa entrar na sua casa no Natal. Não deixe que as coisas secundárias da vida tomem lugar de Cristo. Não deixe que as coisas externas da vida tomem lugar de Cristo na sua casa. E você vai ver como você vai ser abençoado se você começar o dia de Natal com Jesus. Pode ter certeza disso. A última lição que eu quero deixar com vocês hoje aqui, para a gente encerrar a mensagem desta manhã, está no verso 12. Olha o que diz o verso 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O Natal, se por um lado o Natal ele revela a tragédia da rejeição humana, por outro lado o Natal ele revela a possibilidade real de uma nova filiação, de você se tornar filho de Deus. Aqui no versículo 12, João, ele muda o tom do texto, ele muda o contexto do texto. Ele diz o seguinte: do mundo que rejeita Deus, do mundo que rejeita a Cristo, que não aceita Jesus, existe também aqueles que o recebem. Existe aqueles que estão de braços abertos para Cristo. Se por um lado alguns rejeitam, ele veio para aqueles que eram dele, mas estes não aceitaram, mas também ele veio para outros e outros aceitaram. Então este é o paradoxo do Natal. Jesus aqui está nos mostrando nesse texto, através de João, que o Natal não é mérito, o Natal ele é acolhimento. Você é recebido por Deus no Natal. Você se torna filho de Deus, você recebe uma identidade. Não é esforço religioso. Natal é abertura existencial do nosso coração. Abertura do nosso coração. Natal é acolhimento. João está nos mostrando que receber a Cristo é mais do que acreditar em ideias a respeito dele. Está cheio de gente acreditando
nele e nas ideias a respeito dele. Mas João está nos falando que receber a Cristo é permitir que Ele nos reconfigure por dentro, que Ele nos transforme por dentro, que Ele crie em nós uma nova identidade. João está dizendo isso. Natal é quando Deus reconfigura a sua vida, que estava desconfigurada, e agora Deus equilibra a sua vida, e Ele transforma a sua vida, e antes você era inimigo de Deus, e o Natal é a possibilidade de você se tornar filho de Deus, amigo do Senhor. Amigo do Senhor. Por isso, querida igreja, ser filho de Deus, ser filho do Senhor é muito mais do que acreditar nas ideias a respeito dele. Ser filho de Deus é muito mais do que estar numa igreja, frequentando uma igreja. Ser filho de Deus é muito mais do que crer numa doutrina de uma igreja. Ser filho de Deus é você permitir que Ele reconfigure o seu coração, que Ele transforme a sua vida. O Natal lhe dá a oportunidade de você escancarar o seu coração lá na sua casa com a sua família e conclamar ao Senhor: Senhor, venha reconfigurar a nossa vida. Senhor, venha transformar a nossa família. Senhor, venha fazer um milagre em nossa casa. O Natal é isso, é a oportunidade de você se tornar uma nova criatura, porque Ele vos nasceu e Ele continua nascendo em vossa vida. Que Deus abençoe você, que a graça de Deus esteja contigo hoje e sempre, e que o Senhor lhe prepare e que você tenha um Natal maravilhoso. E como pastor, eu não poderia deixar de falar, pastor de vocês, um Natal equilibrado, pela graça de Deus. É o nosso desejo e a nossa oração. Amém.